E aí, gente, tudo bem? Capítulo 1, capítulo não, episódio, né? Episódio 1 do podcast Papo de Valor. O objetivo aqui é a gente falar sobre empreendedorismo, sobre mudança de carreira, saúde mental, também sobre tecnologia, sobre governança. Então, a ideia é que a gente fale, traga os convidados para falar para a gente sobre as suas experiências e, como o Papo de Valor diz, trazer valor para que vocês tenham histórias inspiradoras, para que vocês consigam, né, mirar nessas histórias e consigam entender como que a gente consegue ser cada vez melhor. E eu trouxe um amigo, né, para a gente conversar hoje aqui. O Conrado, ele vai se apresentar, um amigo de longa data. A gente trabalhou junto, mas nunca... Quer dizer, a gente trabalhou na mesma empresa, mas nunca no mesmo projeto. Mas é uma pessoa que eu admiro muito, um cara que fez uma mudança de carreira drástica e está se dando muito bem. Tá? Então, Conrado, por favor, se apresenta, cara. Obrigadão, Alexandre. Cara, muito bom estar aqui contigo, né? Muito bom fazer parte dessa virada de chave aí, né, na vida das pessoas e fazer parte aí da sua história também, né, cara? Tenho um apreço enorme por você e fico muito satisfeito de estar aqui. Bem, meu nome é Conrado, né? Eu sou administrador de empresas, hoje, atualmente, sou empresário, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa transição, sobre essa mudança toda. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Sou um ser humano como outro qualquer, né? Assim, não tem nada de necessariamente, mas tudo bem, vamos lá. Não tem nada de excepcional, não. Uhum. Mas, bem, sou administrador de empresas, falando um pouquinho, né, da história profissional, né? Legal. Eu sou administrador, sou formado aqui em Minas Gerais pela PUC. Formei em 2000, né? Nós vão aí 24 anos de formado, né? E, poxa, tive um começo de carreira como um começo de carreira comum da minha época, né? A gente sempre, quando a gente formava ali naquela época ali, a pessoa queria arranjar um emprego. Cadê as empresas? Cadê? A gente ficava ali louco, né? Procurando as grandes oportunidades, as grandes empresas para trabalhar, né? Tinha esse consenso, né? Assim, as pessoas nem tinham tanto esse objetivo, de objetivos muito diferentes. Assim, quem fazia um concurso público era diferente, né? A gente gostava mesmo era de trabalhar nas grandes empresas. Nessa época, viveu-se muito isso, né? A gente vivia assim, né? Eu quero trabalhar na Oi, né, na época, eu trabalhei em empresa de telecomunicação, Grupo Telemar. Eu quero trabalhar na Localiza, né? A Localiza, na época, era uma empresa de, 100 mil carros, né? Uma empresa relativamente pequena na época, né? E, eu quero trabalhar... o grande objetivo de vida era esse. E é legal a gente falar um pouco sobre sobre isso, né? Nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje a gente tem uma mudança radical, né, sobre os desejos e anseios, né, dos jovens, né, e de quem está aí no mercado de trabalho. Uma né? mudança drástica. A gente tinha lá naquela época aquele grande objetivo de trabalhar muito, né? A gente trabalhava até de madrugada, a gente tinha Eu lembro disso, era um orgulho passar a noite em claro para fazer uma entrega. Exatamente. Era um orgulho. E a gente contava aquilo como se fosse uma coisa muito vitória difícil, enorme. Mas na verdade era uma puta vitória, a gente falava, né? Eu lembro de noites e noites, né, na Telemar, eu trabalhava na parte de billing, né, de faturamento, e a gente tinha viradas, né, de programa, né, de versões de faturamento que aconteceu de madrugada, a gente tinha que validar as contas de noite, né? Nossa. Então a gente ficava ali, né, gerava o spool de contas, né, o arquivo das contas, 2 horas da manhã, e 2 horas da manhã aquele prédio ali no alto da Afonso Pena estava 100% aceso, né, assim, o pessoal de faturamento inteiro lá, e a gente ia verificar as contas, se tinha erro a gente voltava na área de TI na hora, né? Inteligência artificial para verificar qualquer coisa é mentira, esquece, né? A inteligência artificial natural, era no olho, né? Inteligência natural. Era conferindo ali, deixa eu ver aqui se saiu certo, ia no sistema, conferia de forma amostral. Então, assim, era um momento, né, que a gente vivia isso. Aí a gente ficava até de madrugada e saía de lá 2, 3 horas da manhã, se tudo corresse bem e tal, se não corresse, às vezes ficava até mais. E em casa tomava banho e 8 horas estava lá de novo, né? Então, essa história, né, como é que isso funcionava no ambiente de trabalho era muito legal, né, pra gente, né, na época. A gente ficava ali num prazer louco disso, né. E aí eu começo minha carreira, né, fiz alguns estágios, mas assim, parte dessa minha carreira começa aí na Oi, fico lá alguns bons anos, né, chego à coordenação dessa área, tinha um
belíssimo exemplo lá como gestor lá, o Rolando Ceci, era o meu gestor na época, era um grego, o cara era fantástico, me ensinou muito, eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, inclusive com ele na época, e a gente se deu muito bem, foi muito bom, e a gente viveu esse contexto, na época era um contexto que eu não tinha ninguém da minha época, acho que você também vai concordar comigo, né? Nessa época de 20 e poucos anos, ele não tinha nunca a expectativa de ser um empresário. É o que eu ia te perguntar agora. Você alguma vez, lá no início, pensava, não, eu quero ter uma empresa? Já passou pela sua cabeça? Então, essa pergunta é legal, assim, porque o que acontece? Eu fui descobrir assim, o que eu queria fazer de graduação, né, efetivamente, né, de curso superior, muito perto da época do vestibular. Então você falou, cara, eu quero fazer isso, aquilo. Então eu fiquei entre matemática, administração, fiquei ali entre alguns cursos. Mas eu falei assim, cara, no final eu falei assim, cara, administrar uma empresa deve ser legal. Assim, então assim, eu falei, eu gosto de matemática, né, eu gostava de me comunicar com as pessoas. Você pega as coisas afins ali pra não fazer uma maluquice, né? Aí, não vou fazer medicina nem psicologia porque eu sou o cara de exatas. Exatamente. Aí faz aqueles testes vocacionais terríveis, né, na época lá, isso aí, né? Pô, pra fazer geografia, matemática, ou sei lá, né, línguas, né, vai saber. E aí, por fim, aí eu falei, cara, eu vou fazer administração. Entrei no curso, E do nada, quando eu entrei no curso, eu falei, pô, mas ninguém aqui é dono de nada, né? Só para administrar coisas dos outros. Então eu falei, pô, cara, que loucura, né? Assim, e literalmente não tinha dono de nada. Ninguém era empresário na época, todo mundo trabalhava para os outros. E aqui dali eu falei assim, cara, mas deve ser, né? É assim mesmo, né? Isso aqui deve ser assim mesmo. Né? Na época, meu pai... Pouquíssimo acesso à informação, a internet não existia. Pô, cara, né? Cara, nem tinha isso, né? Nem cara? tinha exatamente. Negócio, né? E assim, as pessoas que estavam lá com a gente, dividindo, né, e tal, eram pessoas que estavam num contexto muito parecido também, né? Filhos de empregados, né? De outras empresas, né? Filhos de trabalhadores. E quando a gente começa a viver esse contexto, eu falo assim, cara, né? Todo mundo aqui vai fazer alguma coisa. Aí você começa a entender um pouco mais ali de finanças, recursos humanos, aí o pessoal começa a pegar ali um pouco mais da área, esse cara vai mais para a área administrativa, a área comercial. Então, as pessoas foram meio que, né, se ajustando ali no curso. Mas nunca, até aquele momento, eu pensava em empreender. Né? Nunca tinha pensado nisso. Em um dado momento do curso, eu conheço uma pessoa lá, né, um colega de classe que era empresário, mas filho de empresário. Entendi. Né? Ou seja, não foi ele que né, criou o CNPJ e falou, né, vamos botar pra frente. Isso aí, vamos embora. E era um cara super, né, assim, era o mais rico da sala, né? Chegava no carro, era ricão, o pai dele era super bem sucedido. Depois a gente falar sobre isso, né? A gente tem ideia de que o empresário vai ser o cara chegando de BMW e Mercedes. E era isso, cara, assim, né? Nesses idos lá, você imagina, 2000, né? Não tinha tanta Mercedes, carro importado na rua. Verdade. Esse cara chegava de carrão e eu falava, cara, né? Pô, será que ser empresário é assim, né? Legal desse jeito. Hoje meu carro não quis pegar pra eu chegar aqui. Tá bom. Montana velha. Isso aí. Mas tá bom. E aí, assim, na hora que você começa a ver, você fala, poxa, eu nessa época eu não conseguia ainda me entender como empresário. Entendi. Não conseguia imaginar. Eu tinha uma preocupação tão grande com a minha subsistência, né? De falar assim, cara, o que eu vou ser? Será que eu vou ter dinheiro para comer, né? Era um negócio tão mesmo, mais né? básico. E muito jovem, né, cara? A gente tem que fazer essas escolhas com 20 anos de idade. Exato. Eu tava com 20 e poucos anos, exato. Né? Então, assim, eu não conseguia me enxergar. E paralelamente a isso, minha carreira engrena na Telecom. E eu começo a ter uma carreira, né, de uma certa forma, com um certo sucesso. E, poxa, eu começo a ganhar bem. Então, a ideia de ser empresário... Não passava pela cabeça. Aí sumiu, aí ela exatamente. Ela some, né? Porque, de repente, eu moro com meus pais, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, né? Eu tenho dinheiro... Tá gostoso aqui nessa piscina, né? Tá pra muito que eu vou inventar moda? Exato. Né? Pô, mas você perdeu emprego? Se eu perder emprego, eu acho outro. Não é, cara? Porque emprego pode pagar bem e tal. Então, poxa, então assim, nesse contexto, né? Eu tô falando aí, sei lá, de 20 e poucos anos, 30 anos, né? Eu nunca tive esse anseio, né? Eu nunca tive essa preocupação. E minha carreira continua, né? Eu continuo, aí faço, né, um MBA, eu faço mestrado, né? E... Esse é um outro ponto. Deixa eu só interromper rapidinho. Vai lá, fala aí. Enquanto
CLT, né, enquanto registrado, eu vou chamar de registrado, CLT, PJ, enfim, né, enquanto empregado, funcionário, o foco sempre foi ganhar conhecimento para a carreira. Sim. Ou não? Você em algum momento falou, cara, eu vou fazer um MBA porque isso aqui pode ser que daqui a pouco eu tenha uma empresa que vai precisar desse conhecimento. Ou o foco era sempre a carreira? Tá. É um negócio legal que eu tô até lembrando aqui, né? Bom que a gente não combinou de falar nada aqui, né? É legal que vai surgindo um monte de coisa legal. Eu gosto de deixar o cara em situação difícil. Mas assim, né? Então, como eu falei, na época eu tava na Oi, esse meu gestor, ele era um cara visionário, sempre tava olhando para frente e falou, olha, eu vou fazer um MBA em gerenciamento de projetos. Você quer fazer? E aí ele falou assim, isso é um negócio do futuro. Isso em, sei lá, 2000 e pouco, né? 2000, 2001, 2003, sei lá. E eu falei, poxa, esse cara é tão inteligente, né, cara? O cara é tão inspirador, né? Ele é um cara mais calado, assim, tá, mas um cara, um líder, né? E eu falei, poxa, vai ser muito legal fazer um curso com esse cara. Aí eu procurei entender um pouquinho do curso, falei, cara, é legal, aborda várias disciplinas, né? Lá, finanças, escopo, prazo, fui lá, entendi um pouquinho, estudei um pouquinho lá do PMBOK lá, né? Falei, cara, eu gostei desse assunto, vou fazer esse curso. Mas fiz nessa época muito pensando em crescer, né? Falei assim, cara, vou fazer isso aqui, de repente eu vou galgar ali um cargo ali de diretor. Isso, ainda era né? Carreira e empresa e tal. Então assim, eu tinha muito desse, né, de pensar nisso, né? Porque, como já estava legal até onde eu estava, e eu estava novo, falava, se eu me dedicar muito aqui, cara, né? Vou chegar a diretor, né? Vou virar presidente desse troço, né? Vai dar pra fazer tudo, né? E virou, né? Mas a gente vai falar disso. e aí, assim, aí eu falei, cara, vamos ver como é que isso se desenrola aqui. E aí eu faço o curso, realmente minha carreira, né, tem uma certa progressão em função disso também, né? E lógico, dedicação e outras coisas. Mas por fim a gente começa a seguir e ali na frente, né, quando a gente começa quando eu deixo ali, né, deixo um pouco o estudo ali durante um tempo ali, né, alguns anos ali que eu fiquei entre o MBA, né, e o mestrado, né, que teve a pós, depois o MBA, aí veio o mestrado, então assim, nesse meio desse caminho, eu começo a sentir que eu estava meio desconectado do mercado, assim, né, falei assim, tem quanto tempo que eu não estou muito atualizado, estou sentindo que tem alguma coisa ficando para trás aqui, né, e, de novo, né, por perfil, né, já um pouco diferente do lance da carreira, né, eu sempre gostei de ensinar, de transferir conhecimento, né, aí fui para consultoria, né, fiquei aí alguns anos na consultoria de gestão, e aí como eu me entendi ali como sendo um cara que gostava de dar treinamento e tal, falei, cara, mestrado é um negócio que pode ser um negócio que tenha sentido pro perfil. Pro perfil, né? Sim. Até porque no Brasil a gente sabe que professor, né, não é o cara mais bem remunerado. E cada vez menos, menos. Né, com todo o modelo hoje, né, educacional que vai se criando, né, isso vai acabar. Cada vez mais desvalorizado, infelizmente. Então, nesse contexto, eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado. Eu acho que vai me ajudar, né, nisso. E querendo ou não, mas aí já era o contrário, né? Era mais uma questão pessoal, mas que lá na frente poderia desdobrar em alguma questão de uma certa, né, recolocação, de estar mais bem posicionado e tal. Então, assim, e nesse contexto eu deixo de ser, né, só um empregado e viro também professor, né? Então, ou seja, aí eu começo, eu acho que talvez aí eu comecei a empreender. Né? Você acha que foi ali? Acho que ali eu comecei. Né? Por que eu falo que eu acho que eu comecei a empreender? Porque eu comecei a ter que me vender, né? Eu comecei a querer dar aula, né? Lógico. Você termina ali, você fez um mestrado, você fica doido. Vamos retornar esse negócio, né? Você gasta lá, sei lá, 40 mil reais, eu quero isso de volta. Você gasta uma grana num tempo doido, você fala, né? 40 nada, deve ser uns 80 mil reais. Hoje deve estar, nem tem ideia de quanto é que tá hoje, mas é uma grana. E o tempo, né? Que é o pior, né? Que você... Fazendo dissertação, estudando, né? Gente, mestrado é um negócio punk. Eu fiz e saí. Eu não aguentei. Eu pedi pra sair. Gente, mestrado é um negócio massa, faz. É punk. Mestrado não é um MBA. Não é. É diferente, né? É diferente. Então, assim, nesse contexto todo que eu começo a falar, eu tenho que me vender, né? Porque até então as empresas me contratavam, né, enquanto seletista, né, para crescer pela minha entrega, pelo que eu estava fazendo ali, né, pela minha qualidade técnica e etc. E eu ia crescendo dentro das organizações. E era muito mais também, né, quando é contratação, é muito mais a empresa vindo até você. Quando você tem a aula é diferente. Aqui, gente, ó.
E outra, sou bonzão aqui, eu tenho mestrado, tenho... Aqui, ó, me contrata, né? É muito mais você indo para as instituições. Exatamente. E aí você começa a ter um negócio... E até então, eu não tinha muito desse negócio dessa... talvez tivesse, mas não era tão proposital, mas assim, desse negócio desse de eu me vender, né? De eu ter esse lance da... Eu sempre fui péssimo, né? Assim, só tô tentando melhorar. Mas é comum, é super natural a gente não ter alguns traços, né? E assim, mas eu não tinha muito disso. Poxa, eu tenho que parecer que eu sou bom. Eu não posso ser só bom. Isso. Eu tenho que parecer que eu sou bom. Tão importante quanto ser é parecer. Exato. E nossa, isso eu aprendi lá na consultoria que a gente fazia. Gente, então, ser só bom não adianta. Não adianta, né? Assim, tá, né? Então, na hora que você começa... Na hora que eu comecei a ter que me vender... Porque aí eu fui na universidade, eu me apresentava, saía do trabalho 6, 7 horas da noite, ia lá, falava, oi, tudo bom? Olha, né, eu concluí o mestrado, tô querendo dar aula e tal. Então, assim, e aí eu comecei a ver, pô, cara, eu não posso chegar lá todo desmilinguido, né? Eu tenho que chegar lá mais, né, mais arrumado, apresentável e tal. Tem que apresentar alguma coisa que eu fiz ali, né? Não pode ser, eu só fiz o mestrado. Aqui, vem aqui me contrata. Né? Então, assim, e outra, né? O mercado gosta muito, né? Pelo menos enquanto eu tava nessa época buscando de profissionais que estavam no mercado. Não sei, você tem o mestrado, mas você tem experiência também, você não é um acadêmico, né? Sempre teve muito essa distinção, pelo menos aqui em Minas, né? Assim, o pessoal muito acadêmico fica mais na federal, e o pessoal que tem algum lance mais da prática tá mais nas privadas. E aí veio o mestrado profissional, foi esse que você fez? Foi profissional. Não acadêmico. E não acadêmico. E aí, na hora que eu faço isso e começo a ter que me vender, aí eu me deparo com uma outra função. Eu nunca fui de vendas, nunca fui vendedor e, cara, né? Aí agora tem que me vender. E, cara, nessa hora eu falei, pô, bicho, que trem legal, assim, né? Esse negócio é legal, divertido, né? Porque você vende pra um, vende pra outro. Aí eu falei, pô, é bacana. Se eu tô emplacando isso, né? E aí eu comecei, chegou um momento que eu tava com, acho que 7 universidades, assim, não de forma rotineira. Mas né? ainda CLT. Você ainda CLT. Legal, ainda legal. CLT. Então você conjugava as duas, você conciliava as duas coisas? Conciliei pouco tempo, mas conciliei. E aí você fica doido, né? Literalmente você fica doido, né? Porque você trabalha, né, de 7 da manhã às 6 da tarde, pega o carro correndo desesperado, vai, né, dá aula. E aí o negócio começou a ficar ruim, né? Porque assim, eu comecei a trabalhar demais, né? E aí você pega uns MBA que é aula sexta-feira de noite, sábado o dia inteiro. Todo, Aí você começa a ficar fora de casa e tal. Aí vem criança, né? Vieram meus filhos e tal, a própria esposa também, família. Aí você fala, cara, esse negócio não tá dando tão certo aqui, né? Não tá dando pra conciliar. E em um dado momento, eu e minha esposa, nós trabalhávamos na mesma empresa, né? Numa mineradora, e veio uma reestruturação. Né? Assim, já tinham vindo, sei lá, diversas, né? A gente que trabalha em empresa privada, essa é a vida, né? Da grande maioria, né? Reestruturação esse ano, né? Gente, só para eles saberem, ele trabalhava numa multinacional, ele e a esposa ganhavam super bem, vida de patrão, vida de barão, viviam muito bem, sem filhos na época. Sem filhos. Então, assim, a gente, assim, voando. Isso é interessante, né? Isso é legal porque, assim, de novo, eu acho que o lance do empreendedorismo está muito ligado na minha cabeça, assim, à vida da pessoa, assim, também, né? Então, por exemplo, até então, você concorda? Poxa, eu sempre trabalhei, ganhei bem, fui promovido e, cara, eu tinha uma relação com as empresas que era uma relação boa, né? Eu falava, pô, cara, esses caras me dão dinheiro, eu dou trabalho, tá todo feliz, eu cresço, ganho mais, tenho bônus e tenho não sei o quê. Então, assim, pô, era ótimo. E em um dado momento, minha esposa... Teve reestruturação? Teve uma reestruturação, minha esposa perdeu o emprego. Aí ela chega em casa, desolada, e fala comigo, olha, perdi meu emprego. Eu falei, pô, pode ficar tranquilo. Não se preocupe. Tô aqui, né? Deixa comigo. Super estável. Manda pra quê? Deixa com o papai, né? Firme, igual um prego na gelatina. Não, mas pô, durão na época. Durão, eu digo assim, firme mesmo, né? Assim, né? Animado. Não, pode deixar. Porque você deixa, né? Que, porra, aqui tá tranquilo e tal. Por quê? Pô, eu sempre acreditei no meu taco, né? Nunca tinha sido desligado, né? Falei, fica comigo. Pô, dá 2 meses, aí é minha vez, né? Eu tô rindo, gente, porque eu lembro disso, eu vivi isso, então eu sei do que ele tá falando, eu lembro disso. Ele, Azeredo, cara,
Então, aconteceu comigo também, cara. Tô aqui de aviso prévio, eu falei, nossa, Conrado, eu lembro disso. E assim, foi assim, mas de novo, assim, não culpo ninguém, né? Não acho que Sim, esse negócio é uma relação empresarial, né? É do jogo. É do jogo. É do jogo. Faz parte do jogo, né? E nem tanto que a empresa foi super legal, assim, acho que tem, né? Nessa época eu cumpri um aviso prévio, né? A empresa, eu lembro, né, conversou comigo durante esse período, né? Ela falou, olha, né, a gente vai te ajudar aqui se você quiser, né, sair no horário de trabalho, se você precisar de, né, uma indicação. Cara, foi super legal. Mas o fato foi, eu cumpri meus 30 dias de aviso. Na época não tinha esses avisos, né? Hoje tem uns avisos maiores, né? Se o cara ficou X tempo e tal, né? Tem, não tô sabendo. Tem, mas enfim, eu já tô tão longe de CLT, Conrado, que eu não quero nem saber desse tipo de coisa. Tô tão feliz longe dessas maluquices que nem sei. Mas, bicho, cara, é perfil, né? Cada um... Sim. Esse negócio é esse. Mas mudou, meu perfil mudou. É isso aí. Mudou. E aí, na hora que eu começo a falar... Aí eu perco o emprego, vou pra casa, né? E, pô, aí começa a ficar uma situação doida, né? Eu saía de manhã cedinho, os dois desempregados dentro de casa, mas tudo bem, tinha um acerto, né? Tinha uma grana lá e tal. Eu faço uma série de contas e falo, olha, pela estrutura de custo que a gente tem, a gente pode ficar X tempo sem trabalhar. Tranquilo. Tipo, na época surgiu uma expressão que eu nunca tinha ouvido, só que era o tal do período sabático. Sabático? É, sabático. Aí o cara pode tirar um período sabático. Eu falei, eu posso tirar um período sabático de 2 anos. Exatamente 2 anos. Eu falei assim, cara, a gente pode ficar 2 anos sem trabalhar. E aí o dinheiro vai acabar. A gente vai manter o mesmo padrão de vida, carro, conforto e tal. O dinheiro não acaba nesse período. Beleza. Viajando, inclusive. Falei, pô, legal. Falei, pô, beleza. Não vou torrar a grana, mas eu quero viver uma vida diferente. E, cara, eu comecei a conversar com algumas pessoas. Eu tenho um grande amigo, o Luiz, eu liguei, né? Eu liguei para os meus grandes amigos, liguei para você, liguei para o Luiz e tal. E falei, Luiz, cara, tô procurando aí alguma coisa, né? Assim, eu tô, né? Não sei o que eu faço ainda. Surgiu a possibilidade de voltar para consultoria de gestão, né? Porque eu fiquei na consultoria alguns anos, depois eu fui para mineração. Falei, cara, de repente eu volto, mas a consultoria de gestão tinha o lance da viagem, né? De ficar viajando toda semana. Mas até então o empreendedorismo ainda não era uma opção. Cara, acho que, né? Você já tinha saído, já tava com, né? Já tava com, eu vou dizer, com a bunda na janela, né? Mas... Talvez nessa hora começou a ser uma alternativa. Isso é legal, né? Porque assim, quando isso acontece... eu tenho 30 e poucos anos, né? 30 e, sei lá, eu estou com uns 34 anos. 34 Caramba, anos. você já está há 12 anos nessa batida de empreendedorismo. Obrigado, cara. 12, né? Agora fiquei uns 2 anos mais novo aí, estou fazendo 48 esse ano, né? Então 14. Então, assim, então nessa hora eu falei, cara, lascou, né? Então, assim, vamos viver. Foi a primeira vez na minha vida, né, que eu dei uma Zeca pagodinhada, assim, falei, cara, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. Sim, e aí todo mundo, contrata uma empresa de recrutamento de seleção. Eu lembro faz disso. Faz não sei o quê. Né? Investe em Bitcoin. Cada um dá uma ideia, né, cara? Pô, né? Faz faxina, né? Cada um já tava pronto. Eu falando, vai pro LinkedIn e fica tentando. E eu lembro de você falando, Azeredo, nem um trote. Os caras não me respondem. Eu já devo ter mandado uns 100 currículos. Mas, nego, nem pra me dar um assim, não, otário, isso é muito ruim. Nada. E isso, cara, esse vácuo. Né? Ele dói. Ele machuca, ele é assim, doído, né? cara. Por que acontece? No primeiro momento, você vai tender, né, pra onde você tava. Né? Pô, lógico, ali era quentinho, é a tua zona de conforto, vai pra tua zona de conforto. Vou voltar pra lá. Então, pô, cara, sentei muito, mandava. Mas assim, nessa época eu já comecei a ver um conflito comigo mesmo, que era o seguinte: eu nunca gostei nem de ficar à toa e nem de parecer que eu tô à toa. Entendi. Então, assim, se eu ficasse em casa, né? Eu fiquei em casa 1 dia, 2 dias. Minha esposa olhava pra mim, olhava pra ela. Dava até discussão, né? Pô, tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Fazer uma coisa, vai lavar uma louça. Então, assim, pô... Então eu falei, cara, eu não vou ficar em casa. Então, no 3º ou 4º dia que eu tava desempregado, eu nunca fiquei na minha casa. Nunca fiquei. Porque eu falei assim, cara, eu tenho que pelo menos parecer pra mim que eu tô fazendo alguma coisa de útil. Sim. Qualquer coisa que seja. Então, cara, ou vou pro coworking, ou vou pegar meu notebook. Eu também detesto essa ideia, Conrado, de parar e ficar olhando pro nada. O pessoal fala, eu gosto do empty box, mas desde que eu tenha o inconsciente e o subconsciente
útil. É isso aí. Tá lá, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu quero. Mas em algum momento eu vou estar no empty box. E tô feliz. Isso e tô feliz. Agora, o empty box pra tudo, não dá. Aí, cara, aí eu comecei a sair de casa, aí eu liguei pra alguns amigos. E o LinkedIn, é o que você falou, né, cara? O LinkedIn virou meu melhor amigo ali. Eu mandava currículo, assim. Que é isso. E assim, nessa época eu era coordenador de suprimentos, né, de uma mineradora grande. Né, então, assim, eu poderia ali, né, galgar tanto cargos, né, para coordenação, para gerência, né, de uma mineradora às vezes menor um pouco, às vezes de repente até um cargo melhor, um C-level. Mas, cara, eu falei assim, cara, eu vou procurar de tudo e vou procurar também cargos abaixo. Porque assim, eu não tô querendo ficar à toa, se pintar um negócio que tiver uma perspectiva legal. Então, em alguns cargos, por exemplo, de analista de suprimentos, sênior, às vezes, legal. Sênior ia lá e aplicava. E assim, cara, foi uma experiência tão maluca que eu mandava pra diretor, pra gerente, pra coordenador, pra RH, pra tudo. E não vi um ar no LinkedIn. Eu lembro disso. E aí eu comecei, aqui dali com uns 30 dias, eu falei assim, né, sei lá, 20, 30 dias, eu falei, cara, esse negócio aqui não funciona. Não funciona, tá errado. Quer dizer, assim, né? eu vou continuar tendo o mesmo resultado. E assim, não é possível que eu sou tão ruim que não tem nenhuma vaga dessa que eu aplico, que o cara fala, pô, vem cá pelo menos pra te conhecer. Pra te conhecer. Ouvi seu currículo aqui, deixa eu ouvir você. Então eu falei, cara, eu comecei a achar que o negócio era tipo, não, isso aqui é um universo paralelo aqui que não tem nada, que é uma mentira, não é possível, né? Porque eu sempre optei por isso a me deprimir, né? Porque também eu tenho essa chance, né? De falar assim, eu tenho essa alternativa de falar, pô, minha vida é uma bosta e ninguém me quer. Minha vida é um lixo, eu sou um péssimo profissional. Ninguém quer uma pessoa de suprimentos e tal. Mas eu falei, pô, não, cara, tem tanta gente que eu conheço que trabalha nesse segmento, não é possível, né, cara? Não tem espacinho pra mim. Não tem espaço pra mim. Aí eu comecei a passear. E literalmente passear. Eu lembro, assim, você foi pra China. Aí, né, fui à China, aí, assim, né, visitei muita gente, fui visitar amigos no trabalho, ligava, cara, você tá trabalhando aonde? Cara, posso te fazer uma visita? Aí o cara, pô, cara, tô trabalhando. Mas você não foi pra China, você foi pra feira lá. Foi pra Canto Fair. Top lá, né? Fomos lá na feira e tal. Né? Mas assim, a Canto Fair foi até um pouco mais pra frente, assim, né? Foi quando a gente começou a consultoria mesmo, né? Assim, né? Mas nesse meio tempo, assim, eu conheci e visitei muita gente. E é interessante porque você começa a ver outras perspectivas. Isso é um negócio legal, porque hoje a gente não investe tanto tempo entendendo os mercados, né? Entendendo as coisas, né? Eu tive numa feira agora com a Érica, minha esposa, e a gente, assim, e eu falando, olha que legal esse modelo de negócio. É impressionante, então, assim, né? Mas ninguém, tá todo mundo olhando e falando assim, não quero. Não, esse cara aqui vende chocolate. Eu quero o Waterfall, eu quero o Waterfall, que é o consolidado, que já tá aí no mercado há trocentos anos, vamos então, assim, vamos aí eu parava e escutava, assim, aí minha esposa uma hora falou assim, poxa, olha, você tem 20 minutos que você tá nesse stand aí, cara, se eu ficar aí mais tempo, a gente não vai ter tempo de olhar o resto da coisa. Eu falei, cara, mas isso aqui é legal. Isso aqui é interessante. É diferente, o modelo de negócio é diferente, vamos entender e tal. E as pessoas não fazem isso, né? Então, assim, eu comecei a entender e conversar e tal. E uma dessas conversas, eu converso com um amigo, esse amigo me indica um grupo de empresários para consultoria. E eu falo, olha, quanto que é a consultoria? Eu dei consultoria para umas 3 ou 4 empresas, né, gratuitas, assim. Falei, vou testar o modelo, né? Lembrando da consultoria, falei, vou testar aqui para empresas pequenas. Vou pivotar. Vou tentar, né? Porque assim, até então eu tinha prestado serviço de consultoria de gestão para o Banco Itaú, né? Então assim, era outra, né? Philip Morris. Era só British Telecom, né? Nossa, então, assim, só coisa louca. Então assim, nesse momento eu falava, vou testar um negócio menor. Quero testar um negócio para empresa pequena. E aí eu pego toda aquela metodologia que eu aprendi lá, né? Falcone, nos oriundos, com o professor Falcone, TOTS Consulting, etc. E começo a modelar isso para empresa pequena. Né? Então, enquanto um projeto lá custava, sei lá, 300 mil, eu fazia esse projeto 30. Aqui para custar 30, para custar 10. No começo era para custar 2, né? Porque, assim, na verdade, eu queria vender, né? Queria vender, testar se funcionava aquela coisa, né? Foda. Essa é ótima. Caixa. Vamos ver se cá. Pô, custa 100, eu falava 2, eu pago 1.000. Eu falava, pô, fechado. Tá bom, tá bom. Aí. Eu não queria ficar à toa. E aí a gente começa, eu viro sócio desse pessoal, assim, só assim, né? Cara, mas então você começou assim, não foi com a ideia, não, vou ter uma consultoria pra não. Vamos ver. Não. Assim, na verdade, assim, cara, eu tava nesse período sabático. Tava nesse período sabático. E foi fazer um teste. E falei, cara, vou testando. Legal. E aí eu me associo com esse pessoal
pessoal, né, na verdade, assim, a gente cria a promessa de entrar na sociedade e tal. Era uma empresa, né, que tinha de entretenimento, e né, eram restaurantes e bares eu e tal. lembro que você entrou. Exato. E aí a gente começa a fazer uma puta reestruturação, né? Tinha, sei lá, 80 funcionários, a gente faz uma redução, corta, muda processo, né, implanta controle e tal. E, cara, o negócio, né, rompe de um jeito, às vezes dava mais problema, tinha muito sócio, né, aquele negócio todo. E em um dado momento, falou assim, cara, não é aqui, entendeu? Não é esse o negócio aqui, né, que vai ser pra mim e tal. Eu saio lá, a gente negocia a minha saída. Mas nessa hora eu falo, olha, cara, eu gostei desse negócio de empreender. Né? Porque eu vi um monte de gente jovem, né? Os sócios dessa empresa eram, sei lá, 10, 12 anos, talvez 15 anos mais novos que eu. Então era uma turma nova, né? Assim, que não tinha medo de nada. Eles não tinham medo de nada. E eu falava, pô, cara, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, não precisa ter medo, dá pra ir, né? Dentro do limite né, da legalidade ali, do risco, dá pra gente brincar. Porque é engraçado, né? Mas assim, porque o cara que vem de origem pobre, né? A gente nunca foi rico lá em casa, né? Assim, né? A gente é uma família extremamente comum, assim, né? Não é uma família de posses, assim. A gente sempre teve aquele negócio, né? Tipo assim, pelo menos o nome tem que ter, né? O nome tem que estar limpo. É uma coisa do pobre brasileiro. Exato. Né? Diferente do rico que não liga em estar vendendo. Devendo, desculpa. O cara adora estar devendo. Eu já ouvi frases do tipo assim: quem não deve, não cresce. Também tem essa. Mas assim, na verdade, o rico ele não preocupa porque ele tem dinheiro pra pagar. Então, assim, e aquele negócio, né, cara? A pessoa que não tem posse, ela, né, ou que não tem condição, ela tem o crédito, o microcrédito ali, né? Na loja, ali, na Elmo Calçados, na loja do bairro. E se ele perder esse crédito, ele não tem nada. Então, talvez por isso, né, do cara, se ele perder o crédito, né, se ele perder o nome, né? Esse cara não vai. Dificilmente ele vai conseguir um financiamento caríssimo, né? De grande. Não vai no BNDES e pegar uma grana. Milhões. Exato. Então, assim, como ele não vai fazer isso, né? Ele não tem condição de fazer isso, né? Eu entendo que assim, que a gente consegue. Né? Espera aí. Pra cá? Te ajuda, vambora, vamos lá. Tem problema não. Para, a gente volta. Ele vai editar de qualquer maneira. Melhorou? Quer dizer, nós vamos editar de qualquer maneira. Bem, então assim. Então, nesse contexto, né, então assim, quando a gente está falando então de crédito, né, de pessoas, né, sem posse, né, ou que não tem tanta condição financeira, né, ou com alguma limitação financeira, essa pessoa, o que ela tem é um nome, porque, de novo, ela não vai pegar um financiamento no BNDES, como você falou, né, ela não vai ter crédito na lojinha para comprar um sapato. Né? Então, assim, se ela não tiver aquele crédito, então assim, a minha família vem muito disso, né, você tem que ter um nome. E de repente eu começo a ver e falo assim, poxa, né, eu não vou perder meu nome se eu virar empresário. E aí, assim, muda um pouco, nessa hora começa a mudar um pouco o meu contexto. Comecei a falar, poxa, eu posso ser empresário e posso ser um cara legal. Porque, assim, até então a imagem que eu tinha, né, do empresário era meio que o cara que usa a mão de obra para ficar rico. Entendi. Né? Que é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar, né? De que o empresário, ele é um explorador. Ele é um bandido. Ele é um bandido. Exatamente. Ficar rico... Bom, quer dizer, ficar rico não. Você melhorar de vida implica necessariamente você ter feito alguma coisa ruim ou contra alguém. Né? Na verdade, não é nem melhorar de vida. Eu falo assim, cara, você ser empresário pra muita gente é você ser um cara... do mal. Meio do mal, Eu tenho, assim, nitidamente essa impressão, né, assim. E é interessante que a gente vai vendo isso ao longo do tempo. Você conversa, às vezes, com um candidato, assim, né, numa entrevista, e você vê que nitidamente ele tá preocupado. Isso não sei se isso é só em Minas, né, assim, ou se também em outros lugares, que eu também só faço entrevista aqui, mas assim, ele tá mais preocupado, às vezes, ali com o quanto você tá ganhando, entendeu? O quanto você tá usufruindo da mão de obra dele, quanto que eu valho e tal, do que o que ele quer entregar. É verdade. Né? Então, assim, então, nesse contexto todo, eu falei, cara, né, eu comecei a falar, cara, montar empresa não é um negócio que tá fora, então, da realidade. Quando eu vejo, então, que essa empresa precisava de um serviço de consultoria, eu falei, cara, tem um monte de outras empresas que precisam. O espaço tá aí. Começo a conversar com um monte de empresário nessa época que eu trabalhava, né, que a gente trabalhava ainda né, nos bares, e via que todos os empresários, eu posso afirmar, assim, de maneira categórica... Todos têm problemas. Todos têm problemas, e a maioria deles tem problemas que muitos deles que um consultor pode ajudar. Isso. Muitos deles.
Sim, sim. Ah, é consultor, né? De arrasta pra cima. Não, tô falando de consultor de verdade mesmo, né? Gente que vai ajudar, que faz entrega, né? E tal, né? Eu arrisco não. Eu afirmo categoricamente que toda empresa tem problema de processo. Exato. Toda tem, toda. Processo é um dos problemas, né? Processo, recursos humanos, né? Financeiro, estruturação, tudo. Então, na hora que eu comecei a entender isso, eu falei, pô, cara, E a consultoria tinha ainda o lance do propósito grande, né? De ajudar o Brasil a crescer, de ajudar as empresas a crescer. Não, mas não é um lá, não. Porque assim, eu não vou falar que esse de propósito também é novo, né? Mas assim, o trabalhar com alguma coisa que é legal, né? Que você fala assim, que massa, ajudei aquele cara, é muito gostoso. Eu particularmente me encanto com isso. Você enquanto empresário, sim. Sim. Eu digo o seguinte, as Big Five, fora aí. Propósito, Conrado, pelo amor de Deus. Propósito de CR, né? Pelo amor de Deus. Que é dinheiro na veia. É dinheiro na veia. É dinheiro na veia. Mas assim, mas assim, eu sempre tive isso. Falei, pô, posso deixar alguma coisa legal pra esse cara. E, por exemplo, ontem, né? Eu fiz um trabalho, sei lá, 10 anos atrás, né? Para uma empresa, a consultoria era pequenininha e a gente prestou serviço para uma empresa que era uma empresa que implanta RP, né? Pô, aí apareceu pra mim o Google, né? Super legal, né? Ele apresentou pra mim lá 10 anos atrás, a gente numa comemoração super legal que a gente fez. Eu fico numa alegria assim, pô, esses caras estão crescendo toda hora, eu só tenho notícia dos caras crescendo, vendendo projetos grandes. Você fala, pô, ajudei esses caras a sair de um contexto e ir pro outro aí, né? Então, assim, nessa hora eu começo a falar, poxa, na hora que eu saio, né, então, dos bares, né, ali e tal, eu começo a falar, poxa, eu acho que tem sentido, né, montar uma consultoria. Então, peraí, vamos lá. Então, para que o pessoal entenda aqui, vamos lá, gente, porque muita gente tem ideia de que o empreendedorismo é uma invenção, né, a pessoa acorda um dia, porra, vou ser empresário, né, vou ter uma locadora de carro. Né? Vou pegar, vou comprar 3 Fuscas, imagino lá que o dono lá da Localiza tenha feito isso, vou comprar 3 Fuscas, vou botar e eu vou ficar. Não é, gente. Assim, não é um evento, é uma jornada. Isso aí. Né? Então, assim, o cara descobriu, gente, pra vocês entenderem, ele descobriu, né, baseado em necessidades e foi, né, chegando num ponto que ele falou, pô, tem espaço. Eu vou explorar esse espaço. Então, não é um evento, é uma jornada. Isso é. Né? Hoje, o lance do empreendedorismo, eu acho que ele deu uma explodida, vamos falar assim, né? Com esse lance do pejotismo, né? Das pessoas poderem... Aí do digital também, né, cara? O digital, a pandemia, né? Exato, acelerou muito, né? Eu tô na minha casa, eu não posso trabalhar na empresa, mas o PJ pode, aí então eu virei uma empresa. Isso! Então, assim, o empreendedorismo, acho que ele vinha... Né, num passo... No by the book de sempre, né? Naquele de 1000 anos atrás. E aí, do nada, alguém virou uma chave doida aí que o cara falou, cara, né, eu posso ser empresário, né? Eu posso ganhar minha grana, eu posso... Dentro de casa, né? Então, assim, acho que isso facilitou, né, um pouco as coisas e tal. Eu tenho uma visão até controversa sobre isso. Acho que, por um lado, facilitou, mas, por outro lado, a gente criou um grande problema. Né? Assim, né? Porque, assim... não ser empresário, empreender não é para qualquer um. Eu não acho que é uma outra questão que a gente vai ter. A gente vai trazer. Porque assim, porque eu acho que o empreender subentende um conjunto, né, de habilidades até para essa pessoa não sofrer. Então, por exemplo, eu tô querendo fazer um concurso público, né? Eu gosto da estabilidade, eu gosto desse ambiente, eu quero estar nesse ambiente. Essa pessoa pode ser empresária? Pode. Qualquer um pode ser. Sim, sim. Mas a rigor, eu acho que uma pessoa com alguns traços, ela tende a sofrer muito, né, se ela estiver naquele lugar. Com a instabilidade. Né? Ou com outras questões. A estabilidade é um dos pontos do empreendedorismo, né? Sim. Por exemplo, a estabilidade. Pô, realmente, o empreendedor, né, dificilmente, principalmente de começo de carreira, de empresário, vamos falar assim, ele não vai ter estabilidade. Não vai. Né? Não vai ter. Né? A não ser que o cara, né, acerte uma veia aí, legal. Eu diga. Você teve uma experiência sui generis. Depois a gente vai falar disso, né? Dessas características. Porque em algum momento
Eu achava que eu tinha uma característica empreendedora. Sim. Tive uma experiência péssima. Gente, pra vocês saberem, eu tive uma loja de artigos esportivos aqui na Savassi. Desastre. Tá? Então, assim, Eu lembro tudo disso, que eu cara. achava que eu poderia aplicar, eu não conseguia. Não. Entrava mais gente na minha loja pra me vender do que pra me comprar. Entendeu? Assim, uma coisa de maluco e uma dedicação absurda. Eu falei, não, CLT é melhor. Então eu saí dessa experiência com o viés de não, cara, eu sou o cara do CLT. E aí eu fiz curso em Harvard, fiz curso na Dom Cabral, eu investi pesado em carreira para virar diretor de tecnologia. Foi. Né? E investi, até que eu tomei um tombo, né? Tinha uma reestruturação dessa também. E falei, não, me libertar disso. E, cara, que maravilha. E assim, mas jornada, bastando. né? Mas aqui, comi capim lá no meio do meio-fio. Isso tá? Assim. Mas assim, foi um processo doloroso. Hoje eu não me vejo. Então assim, eu acho o seguinte, as características... Sim, você tem aquelas pessoas que têm uma características que são inatas. Não vai mudar. Né? Mas tem outras que elas mudam, cara. Sim. Elas mudam. Assim, isso assim, por que eu falo disso, né? Muito por conta do sofrimento, né? De novo, na consultoria de gestão eu convivi com um monte de empresário, né? No meu trabalho... Bens e mal sucedidos, né? Isso Você aí, viu de tudo. Isso aí. Você viu de tudo. A gente vê de tudo todo dia, né? Assim, hoje em dia a gente conversando, né? Tem dia que você tá conversando com uma pessoa que tá te vendendo alguma coisa, mas na verdade tá querendo vender a empresa dela, não tá aguentando mais ser empresária. Ela tava doida pra ser seletista e ganhar, né? Tem razão. Sei lá, 3, 4 salários ali. Ela não tá aguentando, tá morrendo, né? Você é um exemplo, né, cara? Quando você tava com a loja, você tava desorientado ali, né? Desorientado. Assim, pô, se alguém quiser comprar, né? E não aparece ninguém pra vender, porque querendo comprar, né? Você fala assim, pô, vendo de graça, né? Eu vou entregar isso aqui, te entrego isso aqui, não quero. Me paga só o estoque. Pronto. Então, assim, é o LinkedIn, né? É quase o LinkedIn. É quase o LinkedIn. Lá, cara, ninguém tá me vendo. Ninguém tá me vendo, não é possível. Eu tô num limbo, cara, não é possível, né? Não é possível que eu gastei 500 mil nessa loja e ninguém quer pagar 50. Ninguém quer pagar 50. Que é isso? O que é isso que tá acontecendo? E é isso aí. Então, assim, por isso que eu acho, assim, acho que tem um lance da jornada, assim, né? Acho que tudo isso você vai acumulando conhecimento, né? E um outro ponto interessante também que foi também, né, um outro fator que me levou também um pouco para o empreendedorismo também, né? Lógico, nunca foi esse lance do ficar milionário, assim, né? Acho que nunca foi? Essa é uma outra boa pergunta. Nunca foi. Você quer ficar rico? Na verdade, eu já tenho tudo que eu preciso hoje, assim, né? Entendi. Mas não foi essa a pergunta. Não, mas assim, eu não tenho essa ambição de ficar rico, né? Você é o cara que gosta de carro. Você quer ter um Lamborghini? Não, assim, não quero. Não quer? Não quero, não é meu objeto de desejo, assim, não. Engraçado, tá falando isso outro dia com a minha esposa. Falei assim, pô, o meu objeto de desejo hoje, ele tá muito mais perto do que era antigamente. Porque antigamente você tem um super esportivo, uma Porsche, uma Lamborghini, era um trem surreal, só, cara, 10 milhões. E ele era importado, assim, tinha que vir de fora. Então, assim, hoje, cara, você compra uma Porsche aqui na Bamac, aqui, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí você fala, pô, não, esse cara tá tirando onda, uma Porsche custa 600 mil. Mas 600 mil é um dinheiro que, não vou falar que é fácil ganhar, mas é um dinheiro que existe, é um dinheiro que é viável, né? É viável, então, assim, né? Exato. Então, assim, pô, se o cara tiver um apartamento, fala assim, cara... Vou me desfazer pra ter uma Ferrari, quero ter um Porsche, boa. Isso aí. Eu quero ter, vou ter. É factível. É difícil, meu cara tem que pagar seguro, tem que pagar... Cara, dá pro cara ter. O ponto não é esse. Dá pro cara ter. O ponto não é esse. Também, dá pra eu ter um avião? Não dá. Custa, sei lá, 30 milhões um avião. Não dá. Mas uma Porsche eu consigo. Mas uma Porsche eu consigo. Então, assim, se eu tiver uma Porsche até o fim da carreira, eu tô feliz. Entendi. Mas assim... Mas o objetivo não era ser rico? Não. Qual era o objetivo? Essa é uma outra pergunta. Quando você empreendeu, legal. O que você queria com o empreendedorismo? Aí tem alguns pontos que pra mim foram importantes. Um deles foi o perder o emprego depois da minha esposa e a gente ficar sem nenhuma renda e tal. Aquilo ali foi, pra mim, enquanto homem, eu olhava aquilo e fiquei machucado com aquilo. Entendi, sabe? Eu fiquei assim, falei, poxa... Sei bem o que é isso. Né, a gente é criado meio que o lance do... ser provedor e tal. E Perfeito. Eu falava, cara, né, que loucura, eu não vou ser mais o provedor, né? Eu não sou o provedor agora, né? E eu tentei procurar um emprego no LinkedIn e não achava. Então, assim, naquela época, eu não sou desses caras, eu fiz uma promessa que eu nunca mais... Não, né? Vai saber amanhã, depois eu posso, né? Eu não sabe do dia isso do é dia, muito dia bacana amanhã. seu também, você sempre deixou isso muito aberto. Cara... vai. Exatamente. O mundo, a gente não sabe o dia de amanhã de jeito nenhum. Exatamente. Mas assim, aí nessa hora eu falei, cara, eu não gostei de ser mandado embora.
Não gostei. Foi estranho, né? Tem uma galera que gosta. Mas, cara, eu não curti. Esse é ótimo. Mas assim, mas porque foi me machucou, me eu machucou. falei, porra, não gostei. Então eu falei assim, cara, se eu for empresário e eu me lascar todo, eu quebrar, ninguém vai me mandar embora. Ninguém vai mandar embora. Então assim, falei, cara, eu não quero ser mandado embora. Então, assim, isso foi um negócio que me marcou, assim, foi uma experiência ruim, porque eu acreditava em mim. Eu falava, pô, meu trabalho é legal, né? Assim, né? Tô entregando. Tô entregando bem, cara, né? Pô, né? É injusto. Foi injusto. Você parte disso, né? Pô, é injusto. Não é injusto. O que é justiça dentro da empresa, né? E tem várias outras nuances que você não sabe. Exato. Vai saber, né? Vai saber. Mas assim, mas nunca foi daquele cara também, fulano ficou porque ele é teoria político. Da conspiração. Não, nunca foi. Eu falei, cara, me lasquei porque acabou. Porque realmente alguém olhou o todo e falou, cara, esse cara tem que sair. É esse cara que tem que sair, isso aí. Então, perfeito. Então, assim, esses pontos, assim, pra mim que me pegaram. Eu falei assim, cara, então assim, um dos pontos pra mim foi esse, né? Ou seja, eu não queria perder o emprego de novo. Eu queria que dependesse só de mim. No primeiro momento, eu falei assim, cara, se eu tiver que vender, correr muito, se eu for empreendedor, vai depender só de mim. Se eu correr e vender pra caramba, eu vou ganhar dinheiro. Se eu não vender pra caramba, eu não vou ganhar dinheiro. Então eu fiz uma analogia nessa época com o taxista. Eu falava assim, pô, o taxista quando ele tava duro na época, taxista hoje, né? Rodava pra caramba. Rodava pra caramba, né? O cara vai de manhã, de tarde, de noite, paga as contas e tal. E tinha até um marido da minha prima, né? São até meus afilhados, tô até em débito com eles aí, mas assim... ele fazia isso, ele falou, não, Conrado, comprei um apartamento, tô pagando a prestação, agora eu tô trabalhando aqui 12 horas por dia e tal, mas vou fazer isso até tanto. Eu falava, cara, que massa. Então, assim, pela flexibilidade de poder me dedicar, né, por eu reconhecer o meu próprio trabalho como sendo um trabalho bom. Então, assim, foi um pacotinho aí de 2, 3 coisas que eu falei, cara, eu vou empreender. Vou investir nisso. Vou empreender. Mas aí, de novo, né, cara, aí vem um monte de coisa que você não sabe. Aí que eu vou falar. Você tá trazendo o pacote da lua de mel. Isso é. Agora vamos lá. E o da lua de fel? Traz aí. Quais são os ônus? Não, Conrado, por exemplo, né? Eu sou um cara... Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar, né? Não tinha percebido, não. Então, assim, como eu gosto de conversar, né? E como eu gosto de consultoria, gosto de ajudar os outros, né? Então, assim, como juntou um pacote de coisas, eu falei, cara, consultoria é um negócio que pode ser... Né? E como eu já conhecia, porque aí comecei a ler muito, né, sobre empreendedorismo, nem ler muito, né, assim, procurar informações, né, porque assim, não pegava um livro sobre empreendedorismo, pegava um case, nunca fui dos caras pegar, vou pegar um livro aqui pra ler, né, então assim, deixa eu pegar o case de sucesso da fulano, do Beltrano e tal, e aí eu comecei a ver assim, falei, pô, cara, essa galera dedica, eles são técnicos, né, a maioria deles conhece do que tá fazendo, né? O cara não, é o que você falou, né? O cara não, o açougueiro não vira da noite pro dia e fala assim, porra, vou montar uma locadora de carro. Porra, você não tem merda nenhuma de carro. Pra que você vai montar carro? Uma locadora, não tem nada a ver. É muito difícil você ver esse movimento, a não ser que ele veja uma grande oportunidade ali e tal. Então eu falei, pô, vou voltar pra consultoria, né? Pra um tema que é o meu tema que eu conheço. E, cara, eu vou montar esse negócio, tem sentido pra minha vida, eu vou ajudar as outras pessoas, né? É um lugar onde eu gosto de estar. Acho que é o meu olho. Tinha esquecido, tem um remédio pra tomar agora. Pode deixar. Arrasta pra cima. Deve estar em remédio, né? Eu pensei que fosse o time pra gente ir embora. Que isso? Mas olha só, então assim, onde é que eu tava antes? Você tava na parte do... Nossa, eu esqueci agora. Eu só lembro da parte do remédio que você falou que você precisava tomar. Aí depois eu esqueci, nossa, gente. Não, vamos lá, mas olha só, então mas a gente tá falando das questões, né? Que ficaram, os ônus. Isso. Então o que acontece? Então assim, eu resolvi, então eu falei, cara, né, eu tenho perfil, né, eu gosto de falar, eu gosto de ajudar as pessoas, então assim, cara, na hora que eu juntei no pacote, eu vi essas coisas boas, e eu começo a falar, poxa, né, o que tem de, né, o que eu tenho que fazer para vender, o que eu tenho que fazer para acontecer. E essa hora é uma hora, assim, que se você for muito planejado, né, pelo menos no meu contexto,
eu acho que eu não teria feito nada do que eu fiz. Se eu fosse parar para planejar, nossa, como é que vai ser minha estrutura de custo, como é que vai ser não sei o quê, como é que são todos os impostos, como é que é não sei o quê, como é que é o sistema de faturamento. Mesmo, assim, porque eu acho que sim, apesar de ser uma pessoa de planejamento, né, até uma maluquice, né, eu falar isso, né, mas assim, acho que eu sou super adepto de planejamento, você tem que, né, acompanhar planejamento, você tem que se planejar e tal, mas, cara, na hora que você começa a olhar isso tudo, se você se planejar demais, olhar todas as variáveis, você não sai do lugar. Isso é a minha... Para empreender. Para empreender, né? Para empreender, né? Porque, assim, lá no fundo, né? Eu acho que o que muito faz o empresário virar empresário é a conta grossa. Faturei 10, custou 2, botei 8 no bolso. Então, assim, ele tem esse negócio, fala assim, não, pô, mas com 8 mil eu me mantenho. Pô, mas aí você não botou imposto, você não botou seu escritório, você não botou a gasolina, você não botou seu prolabore. Então, assim, muitas pessoas entram nesse modelo. Eu não vou falar que eu entrei necessariamente sem saber de tudo, até porque eu trabalhava com consultoria de gestão, mas tem muita coisa ali que você não sabia como é que era. Como é que uma empresa como é que o meu nome vai chegar numa empresa? Não, essa aí, eu acho que a questão de penetração, e a gente já teve esse papo, é o mais difícil, gente. Você conseguir chegar para vender, principalmente para aquele cara que é pequeno, que é o eu keep, eu presa. É isso aí. Cara, uma dificuldade. Então, assim, na hora que você fala disso, você fala assim. Mas esse negócio foi muito legal na época, assim, e eu acho que tem um lance também de uma. Eu costumo falar que tem dedicação, né? A gente não chega num lugar nenhum por acaso. Mas também eu acho que tem um quesito de sorte aí em algum momento da vida aí também, né? De conhecer alguém, não conhecer alguém que me deu um emprego, né? Não, que me colocou em alguma boca, sim. né? Ou eventualmente sim. Mas assim, mas no primeiro contrato, né, que eu tive, aí eu resolvo montar consultoria, na época era diferente de hoje, né? Hoje em dia a gente digita no chat GPT lá, faça uma logomarca para a minha empresa, ele gera uma logomarca para você, né? Linda, por sinal. Linda, de parabéns, não, o chat GPT tá de parabéns. Mas assim... Parabéns ao chat GPT, obrigado. Mas assim, na hora que você começa a olhar isso, você fala assim, pô, na época, não, eu tinha que contratar uma pessoa para poder fazer minha logomarca. Nossa, cara. Contratar não sei o que e tal. E aí eu falei, contratar um cara do site. Não, era tudo diferente, né? Tô falando de 15 anos atrás, né? Isso. Então assim, falei, pô, como é que eu, cara, não tem... Põe esse troço de pé. Como é que eu boto isso aqui de pé? E não só a questão de grana, porque o dinheiro ainda tava no meu buffer lá, mas falei, pô, cara... É isso mesmo, vou meter uma grana desse tamanho aqui. Né? Porque troço que eu não sei se vai ter retorno, como você falou, você não fez esse planejamento. E assim, que eu não sei se é isso mesmo, eu tô aqui meio que... Né, se rolar o CLT de novo, eu volto, né? Ainda tava indo ali, né? Ainda tava na no Berlinda, linda, né? Não tinha ganhado dinheiro ainda, né? Como empresário, né? Tinha feito nenhuma fatura, né? Falei, pô, né? E quando foi o divisor de águas? Tem que você falou, cara, agora não tem volta, eu vou pra cá. Tá. Isso é legal. Mas só até fazer um comentário. Antes disso, né, eu prestei um serviço pra uma empresa e uma amiga nossa comum, a Leidiane, me emprestou o CNPJ dela pra eu faturar. Você não tinha nem CNPJ? Que eu não tinha nem CNPJ. Eu falei assim, cara, eu vou prestar esse serviço. Aí eu falei, nossa, eu tava naquele negócio, no meio do caminho do vou abrir, não vou. Aí a Leidiane me emprestou o CNPJ dela, foi o meu primeiro faturamento, foi a Leidiane. Saudações a Leidiane. Fantástica pessoa. Então assim, aí tô nesse contexto, a gente pega toda essa, eu pego tudo isso e falo, cara, vou abrir essa empresa, aí eu, né, vou escolher o nome da empresa, que é uma maluquice, né, assim, porque no Brasil é uma loucura, né, que você vai registrar o nome da empresa. O nome da minha é Velame. Pois é, a da minha era, né, nessa época era, a primeira foi, a razão social era EIC, né, é de Érica e Conrado, Érica e Conrado, é um homem romântico, né, beijo, amor. Mas, para além disso, aí tinha o nome fantasia era Vétios, né? E eu procurei um nome, falei assim, cara, eu quero procurar um nome que não bata com o nome de ninguém, né? Assim, para não ter problema no registro, né? E aí, beleza, eu crio Vétios lá e tal, né? Aí tinha a ver com vetor e tal, caminho, direção, que é romantismo total. Aí eu dou a entrada e começo a trabalhar. Falei assim, vou começar a vender. Né? Eu não sabia nem como, nunca tinha vendido nada. Né? E aí eu começo a ligar para meus amigos de novo, né? Aí eu ligo para você, ligo pro João Assunção, ligo pra uma galera e tal.
E aí um dia eu converso com o João falou assim, cara, tem um cara aqui que tá querendo prestar serviço de consultoria também e tal. E aí ele me fala do irmão dele. Eu lembro, né, lá da Esco. Exatamente. Aí o irmão dele tava precisando de consultoria e tal. Aí eu me junto com o Pedro, que era um amigo do João na época, né? Deve ser amigo até hoje. E aí, cara, eu entro com o Pedro lá na Esco e começo a prestar serviço. Mas era um projeto fantástico, assim, que eu entregava tudo e o Pedro era o dono. Então, assim, eu voltei praticamente a ser um seletista, né? Mas assim, o Pedro ganhava uma beirada lá, né? E eu ralava, né? Eu na cadeira lá e tal. Mas aí era você, aí já era você, consultoria Conrado. Era consultoria Conrado, mas tinha o nome da empresa do Pedro. Né? Assim, porque a Vetios ainda estava no processo de abertura. Entendi. Era novela, né, cara? Você dava entrada, era. 10 dias depois, não sei o quê, que história, não sei o quê. Né? E aí depois abrir conta, aí tinha que pegar a documentação. Hoje, porra, você tira uma foto do seu CNPJ aqui, manda pro cara, o cara abre a conta pra você, 2 dias ele te manda ali, tá tudo pronto. E aí ele virou e falou assim, aí o Pedro, né, começamos a fazer esse trabalho aí, né, começou a fazer esse meio de campo, mas o cliente vinha em mim, né, porque o Pedro não ia lá. Né? Aí o cara começou a falar, pô, a empresa do Conrado, consultoria do Conrado, consultoria do Conrado, consultoria do Conrado. Aí termina o projeto. Falei, puxa, legal, a primeira empreitada foi bom. Aí o cliente, quando ele quer a renovação desse contrato, ele me liga. Porque ele não tinha um contato Pedro, alguma coisa assim e tal. E aí ele fala, pô, Conrado, eu queria contratar a sua consultoria. E aí ele fala um escopo, né, pra eu, né, eu queria trabalhar aqui na fábrica esse assunto. E eu vou até lá e, pô, não tinha acionado o Pedro estava numa outra demanda de alguma outra coisa de trabalho, e eu fui sozinho. E ele fala comigo o problema e fala assim, olha, eu posso fazer um diagnóstico? Eu já estava tão acostumado em, né, fazer os programas for free aí, né, de dar consultoria pros outros aí, né. Aí eu falei, pode. Eu falei, pô, posso ficar aqui uns 3 dias trabalhando? O cara falou, pô, 3 dias de graça? Né? O cara, tem injeção na testa, né? Não, o cara dá uma multinacional falou, mas de graça não, você tem que cobrar. Eu falei, não, é sem custo. O cara falou, pô, tudo bem. Aí o cara, vou lá começar a prestar serviço. Eu vou lá, fico 3, 4 dias, faço um diagnóstico. Assim, by the book, assim. Não, da NASA. Estado da arte. Da NASA. Né? Negócio, né? Pô, perfil do pessoal, e pô, qual é a demanda. E calculei os indicadores que eles nunca tiveram. Eu sentei em 4 dias, o rei do Excel, né, cara? Pô, macro comendo no computador lá e tal. Gerei um mundo de indicador pro cara, mostrei um monte de oportunidade. O cara falou, pô, contratado, me faz uma proposta. Cara, não sabia calcular uma proposta. Que doideira. Não sabia. Aí eu peguei uma TSEC lá, né, da falecida, né? Falei, cara, deixa eu ver isso aqui, né? Pegou uma ferramenta lá. Uma ferramenta lá da Lá, consultoria. hora, que calcula imposto, tal. Na hora que eu vi, ficou uma grana, falei, caraca. Mas é porque aí tinha toda a parte de overhead ali dentro e tal. Falei, cara, eu não tenho escritório, deleta isso, deleta aquilo, tava lá, pum. Hora de diretor, não sei o quê. E deu uma baba de dinheiro. Era muita grana, tipo assim, sei lá, pra quem nunca teve nada, né, pra quem ganhava lá, né, eu tava acostumado lá, né, a ter um salário legal, de repente você pega um projeto lá, calcula, sei lá, 700 mil reais, falei, caceta, não tem base isso aqui não, tá errado, não vai passar, e, né, mas a minha autoestima sempre foi alta, e eu falei, cara, vou apresentar esse negócio do jeito que tá aqui e tal, né, escopo de, né, alguns meses e tal, ligo pra... Aí eu dei uma ligada pra Leidiane, inclusive, na época, né? Eu liguei pro Murilo, falei, cara, liguei pra algumas pessoas que eu conhecia do consultório e falei, gente, eu tô pensando em botar uma proposta assim assado e tal. Quem topa, né? E os meninos toparam na hora, cara, vambora. Eram 3, né? E era legal que era o Murilo, que é, né, da nossa cidade, né? O Murilo. A Leide e tinha eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas era um velho guarda, um cabeça branca da consultoria. Falei, cara, eu vou levar um cabeça branca comigo para dar um pouco de credibilidade, porque, né, no negócio. O cabeça branca é você. Hoje sou eu, cara, né? Então, assim, aí nessa época a gente né, se juntou e tal, eu mandei a proposta. E aí surge o Felipe. Eu apresentei essa proposta pro Rogério Assunção. E aí, no meio do caminho, um francês assume a Esco Brasil. E aí eles me pedem para apresentar a proposta para ele. E eu vou apresentar a proposta para ele, ele me pediu para apresentar a proposta tudo em inglês. Então, cara, eu sentei, né, em 2 horas, eu sentei,
né, fiz a tradução toda da proposta ali no Google Translator, né? Com o inglês ali meio mineiro. E, cara, entramos na sala e apresentei e fechamos o negócio. Então, assim, eu voltei. Esse foi o dia. Esse foi o. Não foi. Antes um pouco, até antes um pouco disso, antes de eu apresentar essa proposta, você tinha perguntado do divisor de águas, eu tinha esquecido de falar, mas eu estava em casa, montando a logomarca da Vetios e tal, pensando no nome, e no LinkedIn. E aí a Érica entrou no quarto, né, no escritório, e falou comigo, assim, até quando você vai ficar vivendo essa vida? Sério? Foi. Aí eu falei, mas que vida? Ela falou assim, não, você tem que resolver o que você vai ser. Se vai ser empresário ou se você vai continuar procurando emprego. Porque se você não dedica nenhum nem outro. Aí eu falei, pô, ela tá certa. Deitei, assim, incomodada, que dali desceu igual um gato de ré. Né? Eu falei, nossa senhora. Eu falei, meu Deus do céu. Quadradinho, né? Quadradinho e tal. Mas eu falei, cara, eu vou, né, eu processei aquilo. Falei, cara, aí chegou no outro dia de manhã e falei assim, olha, eu vou ser empresário. Caramba, aí eu falei, eu vou ser empresário. Aí decidi pra cá, pra cá, vírgula, né? Decidi pra frente, né? Na época, eu falei, cara, vou me dedicar a isso. E aí, né, vim me dedicando de lá pra cá. E a Vetios, né, cresceu enquanto organização, vira uma consultoria, né, um pouco mais conhecida. Eu prestava serviço para empresas muito pequenininhas no começo, né? Pequenininhas mesmo, padaria da esquina e tal, ajudando e tal. E aí o negócio, as empresas começam a se tornar empresas maiores, né? E aí a responsabilidade muda, a conversa muda, né? O empresário da padaria, ele tá, né, preocupado ali extremamente com caixa. Né, com caixa, né, e tal. Você tem que ser barato, você não pode impactar muito ali o que ele vai tirar da boca do caixa e tal. O outro empresário já tá mais preocupado um pouco ali com o que você vai gerar de resultado, com a grana, né, com, né, o valor agregado ali do negócio. E aí muda completamente, né? E aí, assim, dessa época pra cá, né, a partir dessa época, assim, a gente já não... Você pegou coisa muito bacana. Agora fala um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória pra virar CEO. Né, eu acho interessante isso, porque eu queria fazer o link do Conrado, que, porra, foi seletista, que, cara, galgou aquilo que todo mundo na nossa época galgava, que era querer uma empresa, ser estagiário, ir para uma grande empresa, para hoje ele ser CEO, quer dizer, CEO não, sócio e CEO de uma empresa que ele estava prestando consultoria enquanto empresário. Legal. Né? Então você saiu do seletista, resolveu ser empresário, prestou consultoria, dentro da consultoria apareceu uma oportunidade para você virar presidente de uma empresa. Fala pra gente como é que foi isso. Então, a consultoria te expõe a ambientes, né, problemáticos, né? Nenhuma empresa que pega necessariamente. Necessariamente. Pra isso você tá lá. Ninguém chama, né? Você não vai no mês, você tá ótimo, pra dizer né? se eu estou bem. Não quero. Vou lá, lógico, você faz um check-up e tal, mas você não vai chegar no médico e fala assim, cara, eu tô aqui ótimo, me quero examina. Que você me diga se eu estou bem mesmo. Você não faz isso. Não faz isso. Então, assim, né? Acho que talvez o cardiologista não seja um bom exemplo, porque você ainda faz check-up, né? Mas você não vai no ortopedista e fala, estou ótimo, veja se minhas articulações estão bem. Não faz. Então, assim, nesse contexto, né, nesse cenário, a gente sempre, né, o consultor de gestão, ele sempre está envolvido com o problema. Né? Sempre. Sim. E isso é uma das coisas que eu acho que eu mais gosto na consultoria, é isso. Né? Que assim, é sempre bronca. Você nunca está ali, né, para não mostrar resultado. É sempre mostrar resultado, é sempre treta, é sempre... BO, né, você pega né, os projetos que a gente teve, né, de implantação de software, era só coisa da NASA, né, era, né, livro voando, né, pedrada, né, era sempre uma confusão. Mas eu gosto desse ambiente, né, nem tanto que na época, né, o Lélio, né, nosso grande amigo Lélio, né, me botava só nessas, né, nossa, é uma pessoa maravilhosa, né, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho todo o carinho do mundo por aqui, cara, um abraço aí, cara. Mas assim... muito bacana. Mas então assim, então isso, né, de estar imerso em problema, não é para qualquer um. Não é. Isso aí eu vou concordar. Isso nem muda. Isso não muda. Então assim, porque tem gente que não curte. Então, por exemplo, concordo. Você sabe do meu gosto aí por carro antigo e tal, reforma e tal. Cara, isso é problema do dia que você compra até o dia que você vende.
É todo dia. Todo dia tem Se você deixar ele desligado na garagem, você olha de baixo, num dia vaza um óleo, né? Porra, furou um pneu, velho, acabou a bateria. Então, mas dia. eu curto essa coisa. Isso. Então, assim, e na hora que ele tá bonzão, funciona, aí eu já fico meio, pô, o cara tá na hora de vender e arranjar um outro problema. É isso, né? Fusca, Kombi, né? É tudo isso, né? É sempre assim. Então, na hora que eu começo a perceber isso, né? E me entendo nesse lugar, e isso para mim é uma das grandes viradas-chave da minha vida, porque até então a minha relação com o trabalho era uma relação muito de obrigação. Pô, tem que fazer, é minha obrigação e tal, muito legal. Né? Mas em um dado momento, aquilo ali pra mim, eu falo assim, cara, é aqui que eu gosto de estar. É satisfação. É muito mais satisfação do que obrigação. Pô, muito mais. Né? Você vê, né? Isso é interessante. Eu moro a 80 quilômetros do escritório hoje, né? Então, assim, você vê, hoje eu ando 1h30, 2 horas de carro pra vir e 1h30, 2 horas pra voltar. E eu venho feliz, entendeu? Por mais delirando que pode parecer, né, mentira desse cara. Cara, eu pego o trânsito, hoje mesmo, eu vim da minha cidade lá, né, com meu cunhado, a gente veio batendo papo, que deu uma carona pra ele. Cara, mas eu venho assim, como quem tá indo pra praia, sossegado. Gente, pra vocês saberem, o Conrado mora em Pará de Minas, a gente tá em Belo Horizonte, a gente tá na Savassi, tá? Eu costumo dizer que ele mora lá na Caatinga, mas é brincadeira. Adoro Pará de Minas, inclusive vou fazer uma palestra lá na FAPAM, tá? Mas ele vem, né? Toda quarta e quinta. Toda segunda, quarta, quinta. Terça-feira eu vou até a metade do caminho, né? Numa outra empresa. E sexta-feira eu trabalho lá do escritório. Legal. Então, mas fala sobre a presidência. Como legal. E aí, assim, eu estava até fazendo a relação com isso com o problema, né? Então, assim, toda empresa está com problema. Então, logicamente, né, quando eu tive, né, na Apta, né? Apta, o nome da... Isso, a Apta. A Apta é uma empresa de engenharia, de automação. A Apta hoje... Né, virou uma holding, né, que tem diversos negócios dentro dela. Bacana, então a gente está falando né, desde equipamentos, né, soluções para segurança do trabalho, né, questões, né, relacionadas a sistemas supervisórios, a controles de máquinas de grandes processos. Então a gente presta serviço para grandes mineradoras, grandes siderurgias. Então é uma empresa hoje que tem um portfólio enorme de produtos. A gente está até aumentando agora, né, incorporando, né, mais algumas soluções, mas a gente, né, tá se identificando no mercado como um grande player de diversas soluções para a indústria. Para a indústria de uma forma geral. Porque assim, a gente também tem soluções que não são diretamente vinculadas à automação. Né? Então assim, a gente tem soluções que são relacionadas à segurança do trabalho, né, a soluções para melhora de performance da indústria, né, para acompanhamento de resultados de plantas. Over Equipment Efficiency, né? Mundo, velho, de coisa. Temos painel elétrico, painel de automação, né? A gente fornece equipamentos hoje, a gente é solution provider de empresas do segmento, ou seja, a gente está se posicionando de uma forma mais estratégica, mais ampla, né, hoje. Mas, por fim, então, a consultoria começou lá na Apta, a gente, né, fez um trabalho de formulação. Ainda como Etios, não? Na época era Vetios. Vetios, ainda como Vetios. Ainda como Vetios. Então, poxa, assim, começamos lá a fazer um trabalho, e de novo, né, como eu sou pequeno, né, a consultoria era pequena e eu estava muito na frente dos projetos, eu sempre dei muito a minha cara aos projetos, né? E eu, desde quando eu comecei na consultoria, a coisa que eu mais odiava era o profissional insosso, né? Aquele consultor que fala... Mosca morta. Né? E isso não só na consultoria, em qualquer lugar, isso é um negócio que eu tenho até que trabalhar. Dói. Eu falo, pô, o mesmo salário que esse cara ganha, o outro ganha, não é possível, sai né? Daqui. Então, assim, eu gosto de gente que tá lá, que tá com você na batalha, né, e tal. Eu sempre gostei disso e tal. Então, nesse contexto, a gente começa a trabalhar, fazer esse trabalho lá dentro da Apta, né, faz uma formulação estratégica, a empresa dá um salto legal num projeto aí de 8 meses de estruturação, de organização, mas muito do Conrado muito presente nas reuniões estratégicas. Assim, a gente tinha alguns encontros, nesses encontros participavam os sócios e assim, do mesmo jeito que eu trabalho dentro de uma empresa que é minha, que eu cobro e tal, eu tenho, né, nessas empresas onde eu tô, né, na consultoria, né, ou né, participando como membro de conselho, onde for. Você tá lá para fazer a entrega. Eu tô lá para fazer uma entrega e com energia, né, assim, eu vou dar o meu melhor,
eu saio exausto das reuniões, assim, né? Às vezes as pessoas falam, pô, né, o cara tá morto, né? Mas não é, cara, eu cheguei na reunião, né? Você ficou ali 4 horas, né? Muita dedicação, muita energia, um estudo anterior, né? Às vezes uma dedicação para mudar o pensamento, às vezes, de uma pessoa que tá errado, né? Tem muito disso. Às vezes na formulação estratégica você vai sentar para discutir com o empresário e falar, eu quero assim. Pô, por quê? Porque eu quero. Né? Assim, não tem uma explicação lógica. Fala assim, olha, mas esse outro caminho aqui, ele tende a ser melhor por conta disso. Eu tenho 30 argumentos. Aí fala, mas eu quero aqui. Então assim, ali você tem que fazer um puta de um trabalho de argumentação, de conversar, de explicar. É lógico, a decisão do empresário, mas cara, você tá ali para mostrar para ele o caminho. Né? Ou um caminho que você entenda que seja mais saudável. E necessariamente, provavelmente vai ser um caminho diferente do que ele tá fazendo. Porque se fosse um caminho igual, provavelmente ele não estaria te contratando. É lógico. Então eu participo dessas reuniões, né? Em alguns momentos, né? E eu até faço isso, né? Até nas empresas onde eu atuo hoje como conselheiro, eu falo, ó, tô botando o boné aqui de presidente. Eu falava isso volta e meia. Falo isso em todas as reuniões. Legal. Assim, ó, cara, se eu botasse agora o boné de presidente, eu mandava esse cara embora. Falo mesmo na reunião, né? Falo assim, ó, não falo não isso ele, né? Não a pessoa que tá na reunião, né? Mandava aquela pessoa embora. Eu substituiria esse funcionário. Ou eu tomaria essa decisão, ou eu assumiria esse risco. Né? Ou seja, e o porquê que eu falo isso? Muitas das vezes para encorajar as pessoas, né, a tomarem algumas decisões que às vezes não foram tomadas. E você fez isso lá. E fiz isso lá, né, com muita ênfase. E a Apta até então, e eles começam a me enxergar nessa hora como sendo uma pessoa que pode ajudar num processo de mudança. E a consultoria nada mais é do que isso. Toda consultoria é um processo de mudança. Sim. Mudar um processo, né, mudar uma rotina, mudar uma formulação estratégica, é gerenciamento de mudança. Então, a gente faz esse trabalho todo e no final tem esse resultado bacana, a gente renova o contrato. No meio disso tem algumas mudanças societárias, né? Tem sócios que saem da organização, até porque mudou aquilo dali, né? Tem sócios que... Tem gente que não aceita mudança. Tem gente que não aceita mudança, ou que no meio daquele contexto fala, esse tá novo, eu vou querer uma outra coisa. E assim, a empresa se reestrutura. E nesse momento fala assim, poxa, né? A gente entende que tem sentido essa empresa ter uma liderança que não seja uma liderança técnica, né? Isso é interessante, porque assim, a Apta é uma empresa né, formada de muitos técnicos, exato. De muitos engenheiros. E assim, engenheiros técnicos, né? Que eu falo assim, às vezes tem um engenheiro e tem um monte, né? Engenheiro administrador. Não, né? Engenheiro de código. Exato. Então, assim, o cara que vai lá codar. Muitos deles são de código, né? São pessoas que conhecem, né, de indústria, como pouquíssimas pessoas no Brasil, assim, né? A gente tem hoje um corpo técnico muito forte. Mesmo. Então, assim, uma turma que entende processo, entende resultado, entende, né, assim, de números, de resultados, de operação e tal, mas é uma turma que gosta daquilo, que está enfronhada naquilo. Então, nessa hora a gente começa a conversar sobre essa possibilidade, né? E fala, poxa, acho que era legal o Conrado estar aqui com a gente, né? Esse foi o consenso dessa conversa. E foi muito bacana, porque na hora que terminou essa conversa, né, eu olhei para os lados assim, estavam lá os sócios, e eu tenho certeza que a palavra era assim, né? A dúvida maior, né, foi, pô, mas qual o cargo? Que vai dar para esse cara? Pô, porque, né, tipo assim, pô, eu sou técnico, Era assim, era tudo técnico e um era comercial. Era basicamente isso. E que já era um negócio que eu falava, pô, isso é um negócio que não tá certo, todo mundo é técnico, né? Cadê o resto das coisas da empresa, né? O resto das coisas. Todo mundo programa, quem é que eu quanto a pagar e o quanto a receber, e o RH. E aí um que era técnico, que virou administrativo financeiro, saiu nessa reestruturação. Então ficou aquele negócio manco que não tinha administrativo financeiro e tal. E aí né, na hora que a gente falou isso, eu não lembro qual deles, falou assim, não, o Conrado é o nosso CEO. O Conrado é o nosso CEO. Aí eu fiquei quieto, aí, né, vocês falam, não, é isso mesmo, Conrado é o nosso CEO. Então, assim, eu fui eleito, né, de uma forma muito... orgânica. Curiosa e orgânica, assim, sabe? Natural. Natural. Bacana, sabe? Não, o Conrado. E todos têm muita leitura. Pô, quem que é o CEO, né, cara? O CEO, né, não é o cara que fica sentado numa salinha ali. Né? Não, cara, o CEO, né, é o cara que ajuda a gente no norte, dá o direcionamento, né? Dá a mão pra quem não consegue andar, né? Pô, olha, tá precisando de uma ajuda aqui na área. RH. Eu lembro que você com o RH, né? pedindo indicação. Exato. Queria precisar de uma pessoa desesperadamente aqui de RH. Pô, a gente achou a Aline lá fantástico. Legal. Então, assim, a gente começou a fazer um trabalho grande de estruturação.
E aí, nessa hora, eu até então, eu tinha sido CEO só da minha própria empresa e falei, poxa, quanta responsabilidade, eu preciso de estudar muito aqui, né? Eu preciso de entender mais o segmento e tal, mas também preciso também de, né, ajudar a empresa a andar. Como eu já estava lá, já tinha feito, né, a formulação estratégica, já entendi um pouco mais da organização, falei, pô, nada mais justo do que eu implantar, dar continuidade à formulação, fazer um novo planejamento, foi o que a gente fez 2 anos atrás, né? A gente já está indo agora para o 3º ano, e aí a gente reviu, continuou, né? E, cara, está implantando agora a 2ª rodada. E nesse contexto a empresa cresce absurdamente. Quantos por cento? Ela já cresceu? Já dobrou de tamanho? Esse ano a gente dobra depois de 2 anos, né? E agora esse ano agora a gente está terminando de desenhar o planejamento dos próximos 2 anos para a gente dobrar novamente até 2026. Fantástico. Então, assim, é bem legal. É bem legal. Uma mudança, assim, né, que foi feita, né, com muito carinho, né, em cada uma das áreas, né? Né, assim, todo o back-office primeiro, né? Então, assim, a gente fez uma reestruturação de administrativo, né? Uma reestruturação de RH. Né? Então, assim, e colocando, assim, as pessoas certas nos lugares certos, sabe? Assim, hoje, um time hoje, né, assim, impecável, assim, não dá para falar uma vírgula do time, assim, um time que roda muito redondo. Fantástico. Né? Lógico, toda empresa tem problema, toda empresa tem, né? Toda empresa tem uma treta, né? Não falar que minha empresa roda redondinho, arrasta para cima, minha empresa roda redondinho, não existe, não tiro existe. 6 férias por ano. Eu lembro que lá na loja o pessoal falava assim, meu sócio falava, a gente tem que esperar ela entrar em altitude de cruzeiro. Não aconteceu nunca, bicho. Não, você tem sempre novidade, tem sempre coisa, não vai. Conrado, resumão. Qual é o resumo de quem sai do CLT e vai para o empreendedor? Legal. Vamos pensar assim num conjunto de coisas, né? Isso que você está imaginando, né? Você fala um resumo. Não, valeu a pena. O resumão você tá louco, cara, super valeu, né? Assim, era melhor ter continuado para cá ou ter ido para essa linha? Não, o resumão vale a pena ir? Assim, para mim valeu muito, né? Assim, né? De novo, né? Acho que são perfis, né? Assim, eu sou um incomodado. Né, eu sou sempre incomodado. Se tá tudo ótimo, eu ainda acho que tem alguma coisa para fazer, né? E se tá tudo uma tragédia, eu pulo de ponta lá dentro, né? E vou nadando, né? Vamos arrumar isso aqui. Eu gosto de falar que você tem um oxiúros. Você tá sempre com uma coceira. É inacreditável. Você troca de carro em quanto tempo? Eu nunca tive 6 meses com o mesmo carro. Não, mas carro não, sei lá. É porque é um hobby seu, né? Não é um... Não, o carro antigo é um problema, realmente, assim. É um hobby mesmo, assim, sim. Salvo as devidas proporções. E é um negócio que me dá muito prazer, assim, né? Eu adoro o lance da reconstrução e eu acho que tá tudo muito conectado, né? Sim. Né? Por isso que eu falo vida pessoal e tal. Então, assim, quando você fala assim, né, trabalho, o que eu faço? A gente, né, quando gestor, a gente trabalha organizando, arrumando, ajustando, tampando, né, os vazamentos da empresa e tal. O carro antigo é a mesma coisa. Né, assim, é exatamente igual, né? Você arruma o carro, corrige, tira o podre, arruma o motor. Então, assim, eu gosto disso, a minha dinâmica de vida é essa, né? Assim, né? Quando eu faço isso, eu tô bem. Então, assim, o resumo da ópera é muito bom, assim, pra mim, né? Assim, eu sempre recomendo, né? De novo, desde que você tenha interesse, né? De que você tenha um tema que você fale, poxa, cara, esse tema aqui, né, é super legal, eu me dou super bem, né? Cara, vai. Né, vai, né, assim, eu conheço hoje a minha região aqui é a região, né, que produz sapatos, né, e tal, né, então assim, eu tenho pessoas que eu conheço que vendem sapato, né, e como pessoa jurídica, né, e são super felizes, assim, e tal, e conheço empresários, né, grandes granjeiros lá da nossa região também, que, cara, são super felizes, do mesmo jeito que eu conheço gente que, às vezes, herdou uma empresa da família de muito sucesso, e odeio o que faz. É o dono, né, não gosta, não tem afinidade, né, não tem, né, às vezes pode ser só com relação ao empreendedorismo, mas pode ser com um assunto, né, pô, a minha empresa do meu pai né, fabrica ração e, cara, eu queria ter, na verdade, uma fábrica de microfone. Porra, sim, não adianta. Então, assim, mas no resumo, assim, no frigir dos ovos, acho que o empreendedorismo é fantástico. É muito bom para quem gosta de ser desafiado, né? É muito bom para quem
tem um espírito de não acabou ainda. Então, peraí. Então, aí, vamos lá, então. Dá um recado pro pessoal aí, pra gente finalizar. Dá um recado pro pessoal sobre empreendedorismo. Se você gosta de desafio, né? Gosta de enfrentar problema, gosta de entrar no assunto, né? Ou no tema que você estiver trabalhando, com profundidade, né? Ao ponto de você virar um especialista, vira empresário. Porque você vai ter que ser um especialista em RH em alguns momentos, você vai ter que ser um especialista em produção, você vai ter que ser um especialista em finanças. Quando o fiscal bater na sua porta lá e né, fazer uma fiscalização sobre finanças, você vai ter que virar um especialista em finanças. Então, se você gosta de entrar com profundidade nas coisas e tem uma paixão, tem uma coisa que você gosta muito, né? Eu me julgo um cara muito feliz porque eu tenho essa paixão pela gestão, né? Mergulha, né? Começa pequeno, pilota, né? Faz um teste, deixa eu ver se alguém compra essa porcaria. Legal. Né? Oferece de graça. Não achar que tem que abraçar o mundo de uma vez. Entendeu? Então assim, testa. Pô, não gosto de comercializar relógio. Cara, pega uns consignados ali, tenta vender. Pô, gostou, tal, legal. Cara, né? Pô, testa. Né? A única coisa que pode acontecer se você testar com moderação, né? Dar errado. Né? E se der errado e for alguma coisa que tiver no seu espectro de controle ali, cara, você vai simplesmente largar aquilo ali, né? Ou tentar mais uma ou duas vezes, ou 10 vezes, e se der errado, você vai voltar ali, né? Para fazer o que você tem para fazer. Mas vai com fé. Vai com fé, né? Que se você, né, tiver um pouco de perseverança, uma pitada de sorte ali, né? Você vai conseguir, né? Na minha opinião, vai ter muito mais sucesso, né? E vai conseguir fazer muito mais coisas que se você, né, estiver, às vezes, dentro de uma empresa fazendo, né, uma única atividade. Entendi. Né? E às vezes sem muita, né? Às vezes sem perspectiva, sem conseguir dar o seu melhor. Né? Acho que montar a empresa é isso, né? Dar o seu melhor. Né? Bacana. Gente, chegamos ao fim. Conrado, não tenho palavras, cara. Assim, sempre que eu bato um papo contigo, eu aprendo muito. Agora eu tive a oportunidade de perguntar o que eu sempre queria perguntar em boteco, só que não dava porque a gente tava chapando. Então agora é bom que a gente consegue falar sério, né? Mas é um aprendizado. Muito obrigado. Gente, para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. É um bate-papo informal. Eu conheço o Conrado há muitos anos, mas eu quis trazer ele aqui porque é uma pessoa que, de fato, rompeu uma tradição, né? Rompeu um modelo, né? De uma zona de conforto que muito poucas pessoas têm coragem de fazer. Então, eu quis trazer ele aqui necessariamente para trazer essa história inspiradora, tá? Espero que todos tenham gostado. O nosso primeiro episódio do Papo de Valor. E a gente vem aí na próxima semana, no próximo mês, com outros assuntos. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. E acompanhem, sigam o canal do Alexandre aí, né, com esses temas bacanas e, cara, sucesso aí na empreitada. Obrigado, Conrado. Valeu. Como é? Bom demais. Obrigado. Caralho, bicho, assunto pra... Deu 2 horas? Deu 2 horas.